Olá a todos, boa tarde. Aguardando a minha convidada de honra hoje. Ela está com problema de conexão, mas ela já está vindo. Isso, o pessoal já está vindo aqui. Música e arte já está chegando. Ela está com um probleminha de conexão, mas já está vindo. Assim que eu perceber que ela chegou, eu já coloco. Hoje a gente vai falar dos pilares da musicoterapia de São Paulo e um deles é a Lilian Engelmann. Então, a gente vai conversar com ela, conversar como é a sua trajetória, a sua carreira. Opa, mas gente, tudo bem? Vamos conversar com todos aqui. Eu estou aguardando o pessoal chegar, porque eu tive que derrubar uma outra live. A gente estava em outra live, em uma outra filmagem, mas a Lilian não conseguiu se conectar. Então, como hoje todo mundo está com problemas de conexão, não foi só ela, aí eu estou pedindo para vocês darem um tempinho, ficarem um tempinho aqui, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Enquanto isso, nós vamos conversando. Olá, Helena, tudo bem? Prazer em ter vocês aqui. Nós estamos aguardando a Lilian, que está com um pouquinho... Oi, 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 oi. Eba! Quem chegou? Agora, estava com um pouquinho de problema de conexão. Só aceitar. Agora vai, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco vai. Usa a conexão do celular. E enquanto isso, eu vou perguntando. Não estamos te vendo, mas tudo bem. Vamos ver se entra no... Você está no celular? Sim, estou no celular. Está com rede, com Wi-Fi? Com rede, sim, tudo certo. Tenta desligar a rede Wi-Fi e colocar só a rede do celular. Já fiz. Então troca. Já fiz, não sei mais o que fazer. Enquanto isso, tudo bem. Pera, eu vou voltar. Tá. Se quisesse cair e voltar, eu seguro essa live aqui. Então, eu estou esperando. É só você desligar e voltar, tá bom? Tudo bem? Certo, Lilian? Pessoal, escreve aqui no chat. Vocês estão vendo a Lilian ou só eu? Tava virada. Mas pra Lilian, que coisa mais linda. Ainda bem que você está aqui comigo, eu estou amando. E eu tinha falado pra Lilian que eu tinha falado para você que essa live tinha que se chamar Estou aqui de tanto que a Vivi me encheu a paciência. Isso. É que assim, são muitas coisas acontecendo todas ao mesmo tempo. Tire a paciência, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou tentando acompanhar tudo. Isso, você está ótima. Você está ótima acompanhando tudo. Você está maravilhosa. Depois vamos guardar tudo. Quando acabar essa pandemia, nós vamos fazer um estudo sobre todas as suas lives. Perfeito. Olha, tem um banco de dados maravilhoso. Gratidão pelo banco de dados. Nossa, pensa no banco de dados que a gente está conseguindo, de coisas que poderiam ser custos caros e a gente está podendo oferecer com as pessoas. Isso é melhor do que os livros que você manda em PDF. Eu estou amando, assim, tipo, isso, perfeito. E assim, o tanto que as pessoas podem conhecer quem fez muito pela musicoterapia, quem está fazendo muito pela musicoterapia. Né? E por todas as áreas que você está colocando, educação musical, área de música, né? Todas essas áreas que você está trazendo. Gratidão enorme pelo que você está fazendo. Não, eu que agradeço vocês. E de frente com a Vivi 2020. Se a gente não apagar 2020, de frente com a Vivi 2020. Depois vocês olhem lá, faz tudo. Ficou ótimo. Em breve, provavelmente semana que vem as lives já vão estar lá no YouTube também da Vivi da Viola. Eu sou super criativa com o nome. Não é minha live, é a live da Lilian maravilhosa, que eu amo. Lilian, em primeiro lugar. Oi. Muito obrigada por estar aqui. Você sabe que eu te amo, que eu amo o seu trabalho. Você sabe que eu, sempre que preciso, te procuro, porque é você que me ajuda em todas as áreas. Né? Então, eu agradeço muito. Agradeço sinceramente. Que bom que você aceitou aqui. Vamos lá. Vou começar com a famosa pergunta da Vivi. Quem é a Lilian? Ai, nossa vida, né? Então, vamos... acho que talvez... Bom, várias pessoas, claro, né? Muitas pessoas. Uhum.
Vou falar um pouquinho, talvez um pouquinho da Lília musicoterapeuta, que é o que mais, né, tem mais a ver com o que a gente está falando aqui, mas muitas pessoas, né? Então, mãe, um monte de outras atividades, né? Além de musicoterapia. Mas dentro da musicoterapia, eu sou musicoterapeuta, então, musicoterapeuta clínica dentro do setor privado, né? Então, eu tenho uma relação nesse contexto, sempre trabalhei nesse contexto. Dentro da musicoterapia, ainda na questão da formação de musicoterapeutas, e isso é um outro viés, então essa é uma outra linha, então tem a Lília musicoterapeuta de atuação clínica, a Lília musicoterapeuta na área de formação de musicoterapeutas, e a Lília musicoterapeuta fazendo papel político que faz tempo, enfim, né? E construir os documentos e, digamos assim, ajudar a musicoterapia no sentido de todos juntos construirmos a musicoterapia junto. É um pouco disso, né? Mas também são outros... muito disso, mas é muita coisa, é muita Lília que tem aí, é muita coisa, e assim, a gente automaticamente lembra de duas coisas, quando a gente está falando com a grande Lília que está na minha frente aqui, a gente lembra de duas coisas. A primeira delas é quem você é enquanto professora Lilian Engelman, né? E a segunda delas é o quanto Lilian Engelman luta pela musicoterapia no Brasil. Então, eu me lembro dessas duas coisas. Você poderia falar um pouquinho, assim, antes de eu perguntar dessas duas profissões, deixa eu perguntar como é que você chegou na música e como você chegou na musicoterapia. Vamos lá? Na música, assim, na música é de família, né? É de família, meus avós, é meio que trilhando o caminho que todo mundo trilhou. Eu tenho uma influência grande dos alemães, né? Eu tinha uma avó muito dançarina e assim, eu lembro de pequenininha, né? Então, das festas e todo mundo cantando, e essa avó rodopiava, então era uma coisa assim, muito marcante, né? Dos outros lados também, dos italianos também, mas essa avó alemã, uma influência muito grande. E a partir daí, acho que todos sempre na música, né? E então eu fiz o caminho tradicional, fiz conservatório, fiz piano, meu instrumento é piano, amo piano, adoro, e fiz o trajeto tradicional, e fiz o conservatório. Aqui eu moro numa cidade muito pequena, que é de São Caetano, uma cidade em São Paulo, óbvio, né? Mas... Isso, mas ela é muito pequena e assim, é uma cidade extremamente estruturada, né? Assim, ela tem todas as coisinhas bem organizadas e uma delas é a questão da arte. Então a gente tem aqui a Fundação das Artes, a Fundação das Artes são todas as artes no mesmo lugar, só não tem cinema, mas todas as artes no mesmo lugar, e a gente tem a possibilidade então, de fazer o técnico de arte e daí por diante. Então eu fui fazendo o caminho, eu fiz o conservatório, depois fui técnico de arte, mas quando chegou de música, que era música, então é o técnico de música com piano, podia escolher outros instrumentos, mas quando chegou nesse lugar, eu comecei a achar que talvez eu ia para medicina, é aquela coisa que todo mundo fica, né? Tipo, vai para arte, vai para cá. No meio disso, eu fui muito próximo da educação musical por causa dos bebês. Então eu acabei indo muito próximo da educação musical, porque lá na Fundação das Artes a gente tinha todo o material ORF, e aí então chega perto do ORF, entende? Vai trilhando esse caminho. E eu fui muito perto dos bebês, e ao chegar perto dos bebês, até por causa de ver a educação musical, então talvez eu fosse por esse caminho, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Valquíria Passos Claros, que era uma educadora brasileira em São Paulo, que tinha começado lá na década de 75, ela começou com a questão dos bebês. Aí eu tive a oportunidade, enfim, fiz o estágio lá e fiquei ali, né? Então, na educação musical. Então, eu ia ficar na educação musical e ia fazer a faculdade de educação musical. Só que no meio desse contexto, a Valquíria apresentava muitos trabalhos na Sociedade Internacional de Educação Musical e a gente foi para a Áustria
num trabalho que ela apresentou. Chique! Num trabalho que ela apresentou em Innsbruck, né? E a gente... Düsseldorf! Exato. Então, né, a gente foi a Valquíria, que ela foi apresentar o trabalho, era o trabalho dos bebês, que ela estava apresentando, e foram 3 professores, e eu fui uma das professoras que foi. Então, quando a gente foi para lá, a ideia era, a minha ideia, então já tinha me inscrito nos cursos do ORF, e daí por diante. Só que aconteceu uma coisa muito inédita para mim, né, que aí é a questão da singularidade. A Violeta Gaenza estava junto com todos os palestrantes. Isso. O grande amor da minha vida, Violeta Gaenza. Violeta Gaenza. Isso. Mas só que ela estava muito nervosa naquele congresso. E me chamou muita atenção exatamente o que ela estava fazendo. E ela fazia parte de uma comissão que era a comissão de música em educação especial e musicoterapia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de musicoterapia, foi na Áustria. E na realidade, porque ela fazia tanto... E por que ela estava nervosa? Porque a tradução do congresso era inglês, francês e austríaco. Então ela estava muito brava. Falando Violeta de Gaenza, obviamente falando espanhol. A única intersecção que tinha entre musicoterapia e educação musical era a Violeta de Gaenza, né? Então, assim, essa comissão é uma comissão que está no ISM, né, que é a Sociedade Internacional. Essa comissão de musicoterapia, ela estava ali mais ou menos desde 74, alguma coisa assim. Mas, enfim, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar. Bom, ali, então, eu ouvi falar, tinha alguns trabalhos, né? Eu voltei, mas passou. E quando a gente fazia todo o planejamento, que a gente fazia o planejamento para preparar as aulas, eu fazia junto com a minha colega, e ela sempre focava, então, no conteúdo, o que a gente vai ensinar e tal. E eu sempre ficava fazendo assim, mas aquela criança não consegue fazer isso. Mas aquele não sei o que não consegue fazer isso. Aí minha colega falou assim, acho bom você fazer aquele negócio de musicoterapia, porque você, de vez de ficar olhando o conteúdo, você fica olhando quem não consegue fazer. Aí eu falei, mas não é que é verdade, não é que é verdade, né? Então sempre ali, não tinha jeito, por que não está conseguindo? Por que essa criança não faz? Então foi ali, né? E aí a partir daí procurar tudo, ainda levei um tempo para conseguir achar, ainda lembro que não era assim, tá? Dá um Google e a gente acha, né? Não é assim, dá um Google e sai achando. Não era assim, né? Então, na primeira, você só vai achar no Rio. Na minha vida, eu não podia fazer isso, ou no Paraná, tal, até achar, então, em São Paulo. Então, então, né, na hora de fazer, eu ainda esperei um tempo, não. E quando eu olhei a grade da musicoterapia, eu me apaixonei, né? Então, porque era assim, era a música, né, com todas as características, o projeto de musicoterapia era aquele projeto em São Paulo que você tinha, então, percussão, toda a questão musical e toda a área da saúde, né, que era mais focado para a área da saúde. Atualmente a gente tem as 4 áreas, mas no início era dessa forma, né? Então, a hora que eu vi aquilo, eu me apaixonei. Então, eu comecei a fazer ali, foi ali, né? E dentro de São Paulo, nós tivemos todas as problemáticas de ter feito em São Paulo. E tem, assim, histórias bem interessantes, mas exatamente essas histórias, assim, das dificuldades que foi onde nós fizemos, né? E eu estou falando nós, são todos os musicoterapeutas formados, aonde eu me formei, que é a Marcela Pinambá, com todas as problemáticas. Eu acho que todas as problemáticas que a gente teve ali, a gente conseguiu transformá-la de uma forma fantástica, né? Então, é um pouco disso. Foi essa história, né? Depois teve a história. Por que eu fui também me dedicar a pensar em formação de musicoterapia, né? De ser professora de musicoterapia, também tem uma explicação. Né? Enfim, aí você pergunta e se você quiser eu falo por quê, e, enfim, é isso. Já perguntei. Quer que eu falo? Já, porque a gente tá falando. Então tá. Então assim, nessa formação, o que aconteceu? Quando eu entrei,
a faculdade, a estrutura da faculdade, não o projeto, mas a estrutura da faculdade já estava se desfazendo, né? Então, só que toda a turma nova que chegava, o que acontecia? A turma antiga queria entrar com processo contra a faculdade e a turma que estava no meio não queria porque não tinha possibilidade de ir fazer em outro lugar. Então, a gente ficava com a corda ali, entendeu? Então, os que estavam no meio do caminho implorava para os que estavam só saindo não fazer. Então, a gente ficava muito neste lugar. Então, era muito angustiante esse lugar. Isso, era muito angustiante esse lugar, né? Era um lugar bem angustiante, que era, a gente sabia, e a gente tivemos professores maravilhosos, né? Então, eu tive aula com o Cícero Coimbra, que é um neurologista fantástico. Eu tive aula com uma aluna, a Miriam, que era uma percussionista do Dinho, quer dizer, os professores que ficavam ali, eles estavam ali por uma causa muito maior do que da aula, porque a estrutura da instituição não estava dando, né, realmente a valorização, não tinha nada a ver, né? Enfim, mas a gente sempre tinha esse problema. E a uma certa altura, a gente descobriu que a gente talvez pudesse fazer uma ação política, que era pedir auxílio para o pessoal que tomava conta das faculdades. Então, eu marquei uma entrevista, que na época era com um radialista, e eu ia no dia seguinte ali fazer essa entrevista com esse radialista para falar das problemáticas da faculdade. Porque sempre diziam para a gente, se ele fechar a faculdade, o MEC é obrigado a bancar. O MEC é obrigado a bancar, mas enfim. Mas a gente falava, e aí? Mas o MEC vai bancar? Né? Enfim, era uma coisa muito... Como que a gente vai fazer dessa forma? E o dia que eu fui fazer entrevista, teve um acidente em São Paulo, caiu o teto de um shopping. Não teve entrevista. Não teve entrevista. No dia seguinte, quando eu cheguei na porta da faculdade, não teve entrevista. Mas no dia seguinte, quando eu cheguei na porta da faculdade, o porteiro da faculdade falou assim, a senhora não pode entrar em sala de aula. Por quê? Porque a senhora tem que ir para a diretoria. Eu falei, diretoria? A senhora não pode, por favor. Está causando. Isso, por favor, a senhora tem que ir para a diretoria. E, enfim, por favor, a senhora me ajuda, a senhora vai direto para a diretoria? Eu falei, não vou te atrapalhar, estou indo direto para a diretoria. Quando eu cheguei lá, estava todo o meu currículo em cima da mesa. E a conversa foi o seguinte, a senhora é uma excelente aluna, eu falei, bom, eu estou fazendo o curso que eu adoro, eu não tenho mais do que a obrigação de ser uma excelente aluna, mas a senhora não fez estágio. Eu falei, eu não tenho supervisor, mas a senhora então vai ter que trancar. Mas eu não fiz porque eu não tenho supervisor, não, a senhora vai ter que trancar. E eu pensei assim, que naquela hora, eu pensei, gente, deve ser isso, né? Que a gente tem que lutar de outras formas, né? Então eu pensei, tá, então agora as armas vão ser outras. Eu não tive opção, né? Eu tive que trancar, e na realidade não. E não era trancar, né? Era um cala a boca, fica quieta. Você vai ficar quieta, né? Era uma coisa assim. Mas a gente fez tanta coisa naquele semestre, mas tanta coisa, porque tudo que a gente não estava fazendo no semestre, a gente fez como compensação. Então, por exemplo, Bireme, pensa que a gente conseguia baixar PDF? Não. A gente, na Bireme, pegava os artigos que tinham ali, os que eram pagos, a gente fazia caixinha e comprava os artigos. E foi exatamente neste período que a gente criou, então, um grupo, que era o grupo da minha turma, que ficou muito pequenininho, para fazer musicoterapia. Nós passamos pelo processo musicoterapêutico. E eu acho que, assim, que isso foi, assim... Valeu a vida. Sim, porque a partir daí, não além de ter, né, que passar, né, não é tranquilo isso, né? Além de ter que passar por isso, a gente foi construindo essa ideia, né? Então,
as disciplinas, a gente começou a pensar, não, tem que ter musicoterapia na grade, tem que ter essas disciplinas. Então, por exemplo, experiências musicoterapêuticas que a gente tem, por exemplo, nas instituições, musicoterapia didática que a gente tinha, todo esse contexto era para dar conta, inclusive, desse componente, né, que é musicoterapia para musicoterapeutas, mesmo sendo na faculdade que a gente sabe que é diferente, que é um outro contexto, mas manter essas estruturas. E sempre assim, né, tipo, vamos defender quem está aqui. Então, aquele 6 semestres que foi tirado, assim, tipo, não, você não pode fazer. Eu prometi que não tinha mais, entendeu? Então, tipo assim, onde tem musicoterapeuta querendo ser musicoterapeuta? É isso. Então, esse meu lugar de professora de musicoterapia, ele vem daquele meu susto, entendeu? Tipo assim, tem um musicoterapeuta lá não sei aonde querendo ser musicoterapeuta, ele não pode, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma coisa, vamos trazer ele para cá, vamos... É isso, entendeu? Aquela angústia, eu falei, não, ninguém mais vai fazer isso. De segurar na mão, né, a musicoterapia, de segurar a musicoterapia na mão, né? Isso. E aí eu aprendi, porque, por exemplo, quando eu terminei, tinha a turma do Renato e da Ana Leia, e por exemplo, na minha turma, ainda deu para trazer os musicoterapeutas do Rio. Então, eu tive aula com Lia Rejane, Marco Antônio, a Clarice Costa, a Gabriela. Então, eu tive, né? Porque ainda a instituição ainda dava para trazer. Quando chegou a turma do Renato, não ia mais dar para fazer isso. Então, aí foi minha vez. Eu falei assim, olha, eu cheguei, né? Então, aqui mudou. Né? Quando eu fui chamada na diretoria, eu fui chamada porque era para eu ficar quietinha. Aí depois foi a minha vez. Falei assim, então, eu dou aula para essa última turma se formar. Eles estavam no último. Eles estavam no último. Eu falei, não, eu já tinha passado, eu já tinha visto aquilo. Eu falei, não, era a última turma. Então a gente foi... Então é isso, entendeu? Então, essa história, eu acho que é muito interessante, assim, no sentido de que foi uma história difícil, mas foi muito importante para compreender esses lugares diferentes e o quanto é importante o desejo de alguém quando se acha na musicoterapia. Então, assim, para mim... Desbravando mato com facão. Foi isso que vocês fizeram. Aí, depois, imagina, a gente foi para o congresso no Rio, então a gente, congresso no Rio, os cursos que tinham no Rio. Então, assim, todas essas coisas, e a gente trazia, né, por exemplo, a faculdade teve intervenção de Polícia Federal. Isso que vocês têm de polícia, sabe, Polícia Federal que a gente vê hoje? Eu cheguei na faculdade, Polícia Federal. Oi, Polícia Federal. É assim. Nossa, e teve um gap depois, né? Teve um gap entre terminar a Marcelo Tupinambá. Olha, eu quase fiz a Marcelo Tupinambá. Eu tinha terminado a Unesp, Maria de Lourdes Sequef, minha professora, e a Sequef tanto por Unesp, ela queria muito por Unesp. Ela queria muito. Aí, exatamente, a Marisa Fonterrada e a Maria de Lourdes Sequef. Eu tinha aula com as duas, me ajudaram aí nos congressos de musicoterapia, nesses simpósios que tinha, eu estava vendo vocês, de 99, 2000, 2001, e quando eu fui fazer, adivinha o que aconteceu? Polícia Federal. Acabou. Polícia Federal. Então, eu lembro bem dessa história. Acabou. E teve um gap, eu lembro que teve um gap, depois minha vida mudou e eu tive que esperar muito mais para fazer musicoterapia. Aliás, graças a você, eu estou aqui, obrigada. Quanto tempo de gap teve aí, entre fechar uma e... Eu acho que foi uns 4 anos, de 3 a 4 anos. Foi bastante, porque aí depois, isso, porque depois dessa estrutura... FPA, né? Isso, ela foi para a FPA, e, por exemplo, as coisas que não conseguiram vender na loja, né? Porque ele fazia projeto para a Alemanha, vinha o material ORF da Alemanha, e ele vendia na loja, entendeu? Era uma coisa assim bem, bem complicada. Eu lembro, por exemplo, de quando o Marco Antônio foi, eu lembro da frase do Marco Antônio falava assim, mas vocês estão em São Paulo, como é que a gente vai fazer com essa musicoterapia nesse lugar? Eu falava, Marco Antônio, é o que a gente tem, vamos agora. E tem no cardápio, vamos comer o que tem no cardápio. Vamos, né? E por exemplo, o xilofone baixo, que
que todo mundo que passou pela FPA tocou naquele xilofone baixo, que era coisa maravilhosa, foi dessa época, né? Que era que vinha o material, né? Então, assim, a gente está falando de corrupção bem básica, essa que a gente vê todo dia por aí, né? E o xilofone baixo provavelmente era uma coisa muito grande, não deu para levar, entendeu? Então ficou, né? Então a gente tinha algumas coisas muito nesse contexto, né? Assim, era bem evidente, né? Hoje é mais divulgado, na época era menos, né? Enfim. Mas assim, é exatamente essas problemáticas, digamos assim, que a gente é meio que assim, olha, é o que a gente tem, tá? Então vamos tentar fazer o melhor que pode, né? Daí saiu a PEMESP, né? Que foi eu lembro de estar no Congresso Associação no Rio. Paulista, Associação Paulista de musicoterapeutas e estudantes de musicoterapeutas do Estado de São Paulo. E por que isso por estudantes? Ora, porque tinha metade de musicoterapeuta e metade de estudante. Se não pusesse estudante, não dava. Então, vamos juntar, é o que nós temos. E, por exemplo, quando a gente foi para o Rio, quando chegou no Rio, eu pedi para a Regiane, Regiane, quem que a gente pode, como é que a gente faz lá em São Paulo? Aí ela falou assim, Maristela, foi no Rio, a Regiane falou da Maristela, que eu conheci a Maristela lá no Rio, então no Congresso no Rio, né? Então, quando chegou aqui, aí sim, então, a Maristela, para fazer o processo musicoterapêutico com a minha turma, né? Então, a Maristela foi a minha primeira musicoterapeuta, né? Que, assim, musicoterapeuta tem que passar por um processo musicoterapêutico, então, a gente fez musicoterapia em grupo sem estar formado, eu acho assim, né? A gente teve que parar, então, a gente fez musicoterapia em grupo, então, a Maristela, e depois, então, a Maristela, não, vamos fazer associação. Então, foi tudo assim, digamos assim, quando não tinha, a gente achava muitas coisas para conseguir, entendeu? Então, assim, a gente tinha noção do que não tinha, a gente tinha muita noção do que precisava ser feito, né? Afinal de contas, a gente teve aula com os professores do Rio, fomos para o Congresso Internacional, o Congresso Mundial de Musicoterapia, a gente estava lá, né? E quando a gente voltava para São Paulo, a gente tinha que arrumar, era isso que a gente tinha. E acho que a gente fez e conseguiu. É isso. Estava no cardápio muito bem, mas que coisa mais bem. Quem é o número 1? Quem é o número 1? É a Selma. A Selma. Porque a gente fez a primeira reunião, eu acho que é a Selma. A gente fez a primeira reunião na casa do quintal da Selma. A Selma tinha voltado da Inglaterra. A Selma tinha feito psicoterapia na Inglaterra, tinha voltado da Inglaterra. Eu acho que é a Selma. Eu acho. O seu número é qual? Da PPSP? 10. O Raul é 6, tem um negócio assim, né? Eu sou 10. Eu acho que a Cris é 8, a Cris Amorosino é 8. Eu acho, não tenho certeza. O Raul eu sei que é 7. Eu não sei o número da Maristela. Mas eu acho. Mas é tudo por aí. É por aí. É por aí. Eu não sei se a Selma é 1, se a Maristela é 1, mas é por ali. Mas eu acho que é a Selma, não tenho certeza. Porque quando nós viemos, nós fizemos a reunião na casa da Selma e parece que começou ali. Então, muito bem. Ótimo, ótimo, ótimo. Conta uma coisa para mim. Você fez tudo isso e aí a musicoterapia foi para o setor privado de novo. Aí a musicoterapia foi parar na FPA. E lá estava a Lilian de novo, certo? Sim. E aí, sim. Como é que foi? Outro mato a desbravar. Isso. Ali já foi um pouco mais tranquilo no sentido da estrutura, né? Mas um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, ela ainda estava dentro de uma estrutura muito mais próxima da música. Então, se você estiver dentro de um setor privado que estiver mais próximo da música, ainda assim vai ter algumas dificuldades, né? E foi, então, depois que a Maristela conseguiu na FMU. Então, a gente ficou com esses dois lugares, né? Isso, ficou com esses 2 lugares. Em termos de base, digamos assim, de estrutura do setor privado, né? A FMU é uma instituição grande, né? Então, ela tem todas as áreas ali dentro. Para a FPA é mais complicado, é óbvio.
Mas a gente fez o mesmo processo, só que aí num outro contexto, e aí com os musicoterapeutas, né? Aí a gente tem os musicoterapeutas que vieram dar aula, então, Juliana Carvalho, aí a gente vem a Miriam, a Mariana Caribé, isso, aí a gente tem todos os musicoterapeutas, e aí é uma outra história, né? Na FPA a gente está fazendo, é uma outra história, porque ali a gente tinha a Sandra, né? O Renato, que foi coordenadora, a Sandra, que foi coordenadora, a Juliette Paulette, que foi coordenadora. Então, ali nós tínhamos uma outra história, né? Então, na FPA, a gente conseguiu construir uma história bem diferente. Enquanto instituição, a gente tem dificuldade, né? Enquanto você não vai concorrer com as grandes corporações, né? Então, também, nós fomos até o finalzinho também, fizemos até a última turma também, mas já era muito mais tranquilo, né? Porque ali você tinha, inclusive, você tinha os professores musicoterapeutas, que na Marcelo Pinambá, a gente não tem. Pelo amor, né? Tá. E aí, você estava dando aula lá, obviamente, e o mestrado deve ter vindo em algum momento. O mestrado, o mestrado foi uma coisa assim, também muito assim. Quando eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro, que era do Moreno, que era um curso, a gente já tinha feito o curso da Thierry Marantos, já tinha feito vários cursos. E eu fui para o Rio fazer um curso do Moreno, e no aeroporto eu encontrei, eu não sei como, mas eu encontrei a Leomara, eu não conhecia a Leomara, que é musicoterapeuta, eu não sei, eu não lembro, eu não lembro como. Eu só lembro que nós duas fomos do aeroporto de táxi juntas e fomos conversando. Como que a gente se encontrou, eu não sei. Ela veio de Goiás, eu vim de São Paulo, eu não sei. Bom, então nós fizemos o curso junto. Isso. Nesse curso do Moreno, o Moreno, ele veio, eu acho que ele ia ficar lá na Amazonas um pouco e depois ele vinha dar o curso. Ele ficou doente. Não teve o curso. Mas a gente já estava lá. Eu, por exemplo, tinha ido de São Paulo. A Leomara tinha ido de Goiás. Então, quem tinha ido de longe ficou. E a Marli deu um curso pra gente. Isso. A Marli deu um curso. Então, a Marli deu um curso. Então, assim, o Moreno apareceu no último dia. Muito hilário. Bom, dali eu conheci a Leomara e ficamos amigas. E em 99, a Leomara me liga e fala: tô indo para São Paulo fazer doutorado na semiótica linguagens sonoras PUC. Eu falei: que legal! Você vai passar aqui, vai tomar um café. Não, eu tô ligando para você se inscrever agora que você vai fazer o seu mestrado. Eu falei: eu tenho 2 crianças pequenas. Ela falou assim: eu tive 4 gêmeos. Eu falei: tudo bem, tô me inscrevendo. Ela falou assim, eu tive 4 gêmeos. Né? Ela tem 2 pares de gêmeos? Não, ela teve 2, um par de gêmeos. 3 Sim, mas ela teve 4 filhos. Então, eu chorando que tinha 2. Então, tipo, né? Não. Então, né? Nossa Senhora, É bom, né? Bom, enfim. O meu mais novo era muito pequeno, né? Eu até falo que as crianças, desenho da escola das crianças, o meu mais novo é as pernas da mãe no computador, entendeu? Tipo, né? As crianças desenham a mãe inteira, e tal. Mas ele vai desenhar as pernas do computador, porque ele ficava brincando ali, eu estudando. Foi fazendo o que tinha que fazer, claro. Mas deu. E ali foi muito legal também, porque aí nós fizemos em 4, né? Então, a Leomara, eu, o Renato e a Ana Leia. Então, ali naquele lugar foi muito importante, porque eram 4 musicoterapeutas. E tudo bem que era semiótica, mas era junto com os compositores, né? Então, Fernando Biazeta e o Silvio Ferraz, né? A Leomara tinha também uma ligação ali com a Helena Cartes por causa da questão corporal, corporal, mas no final ficamos todos ali. Então, assim, foi um lugar muito importante também, porque eram 4 musicoterapeutas, né? Sim, fazendo um mestrado dentro de semiótica. Semiótica tem essa característica, muitas pessoas de áreas totalmente diferentes. A semiótica por si só já é híbrida,
Então, é um campo mais ou menos confortável para estar ali, né? Mas a gente estava dentro de linguagem sonora, e dentro de linguagem sonora muito próximo da composição. Então, é tenso, né? Quando a gente está dentro de linguagem sonora, a gente está perto da composição, né? E da música contemporânea. Dentro da música, praticamente dentro da música contemporânea. É um pouco mais tenso essa região, mas até que a gente foi, né? Foram 4 dissertações, 3 dissertações, e a Leomara, o doutorado. Então, a tese da Leomara e 3 dissertações. Então, ali também foi um espaço muito importante. Né? Foi um lugar... Né? Sim, ali também foi um lugar bem importante, né? Bem importante ali. Nesse mestrado de semiótica, foi mais ou menos nessa época que foi chegando a vibroacústica, entre aspas, a mesa lira para você? Como é que foi isso? Então, atualmente eu fico pensando nessa história toda, né? E sim, eu sempre quis, me interessa, sempre gostei de ver a escuta musicoterapêutica em movimento, né? Eu fico encantada de ver os musicoterapeutas escutando. Me encanta isso, sempre me encantou. Então, tanto em supervisão, né? Olha o que você fez, né? E é um encanto que eu tenho até hoje. Né? Eu vejo um musicoterapeuta e pode ser que esteja ainda na narrativa. Eu vejo um musicoterapeuta falando de uma ficha musicoterapêutica ou contando, eu fico imaginando, nossa, como a escuta dele, que caminho que a escuta dele fez. Então, assim, isso sempre me encantou. Né? Como que a escuta musicoterapêutica cria caminhos. Foi uma coisa que sempre, né? E por isso eu fui fazer sobre escuta, né? Eu acho assim, a escuta musicoterapêutica, ela por si só é um ato de composição, né? Porque tem tantas coisas em jogo e ela cria esse trajeto e dá sustentabilidade para esse trajeto. Então isso para mim é muito, assim, eu gosto muito de ver. E aí esse é um campo. Então, escutar a escuta musicoterapêutica é um elemento bem característico. Neste contexto, eu fui fazer perto da música contemporânea. Então, quando eu estou perto da música contemporânea, eu estou muito perto de timbre, né? Não que não tenha as outras coisas, não que não tenha melodia, não que não tenha ritmo, harmonia, mas o timbre é bastante forte na música contemporânea. Então, aquilo já era um outro elemento próximo desse contexto. Mas hoje, eu pensando um pouquinho mais, eu lembro que quando eu estudava piano, eu estudava bastante piano na tecla, e quando eu cansava, como que eu descansava? Eu abria o piano e ia tocar nas cordas. Embaixo. Eu ficava embaixo do piano tocando nas cordas. Piano aberto. Descansava então, assim, carregando pedra. Não, eu achava o máximo ver harmônico, eu sempre gostei desse. E aí, de repente, colocaram na tua frente um piano aberto do nada, que era a mesa lira. Exato. Oh, mas que não é ele que está aqui. Né? Então, assim, eu sempre amei ouvir, entende? Eu sempre amei ouvir os harmônicos, enfim. E foi isso, né? Então tem a questão da escuta, me encanta muito a escuta musicoterapêutica para mim, assim, é a coisa mais linda, eu acho fantástica a escuta musicoterapêutica. Não estou falando da minha escuta, estou falando da escuta. Quando eu ouço os musicoterapeutas escutar, eu acho muito importante, eu acho que é uma ação muito importante. E no caso, aonde eu fui, que é no mestrado, eu chegando perto da música contemporânea, o timbre é um dos elementos muito evidenciados. E aí, então tem esse link, né? Mas se eu pensar um pouquinho na minha história, não é que eu não ia carregar pedra tocando embaixo, como você disse. Eu realmente tinha um momento... Era seu prazer. Isso. Se eu fosse descansar da técnica, eu ia descansar ouvindo harmônico. Era uma coisa que eu queria. E aí a mesa lira chegou aí na sua vida? A mesa lira veio, então, assim, eu fiz o curso, a mesa lira, você sabe, né, foi trazida, me parece que a gente tínhamos 40 mesa lira, né, 40 mesa lira, eu não sei se temos ainda 40, pode ser que tenha mais,
Isso, eu acho. Isso, olha lá. Olha lá. Claro que assim, não sei o que pus. Isso se quiser mesmo. explicar um pouquinho, tá aqui. E aqui embaixo... As tigelas. Aqui embaixo são 42 cordas. Quer explicar para todo mundo? Ó. Isso. Afinadas são as 42 cordas. Isso. E você sabe que a nossa já é velhinha, né, Vi? Agora estão fazendo uma maior. Quantas agora? 70? 70 cordas? 72, né? 72. Isso. Então a nossa é antiga. Eu não sei onde vai enfiar aquele trambolho, porque essa eu já tenho o trambolinho respeitável, mas. Isso. Maravilhoso, mas mais conforto, né? Isso. Eu acho assim, nós temos que. Eu penso assim, tem os instrumentos com as características deles, com quem estudou, com quem inventou, com quem construiu, isso é uma coisa. E tem o lugar musicoterapia. Então, tem também o conceito da mesma forma como tem o conceito de música em musicoterapia, tem o conceito de instrumento em musicoterapia, né? Então, por exemplo, a utilização que eu faço da mesa lira em musicoterapia é a partir do conceito do instrumento em musicoterapia, né? Então, assim, a mesa lira dentro do meu consultório, ela vai ser utilizada a partir do conceito de instrumento em musicoterapia. Pode ser que sou eu que vou tocar, que pode ser que é outra pessoa que vai tocar, que pode ser que a gente vai tocar junto. Então, ela tem, digamos assim, ela faz parte de um repertório da mesma forma como os outros instrumentos. Então, eu vou poder eu utilizo ela como a técnica receptiva, como técnica interativa, e muitas vezes a gente vai tocar, vai ouvir os sons, vai chegar a um canto na voz e vai chegar numa música pronta, numa música que é da pessoa. Então, a gente vai poder, inclusive, utilizar como uma técnica de composição e daí por diante. Então, na minha forma de utilizar a mesa lira, ela é uma forma de utilizar como instrumento em musicoterapia. Né? Existem cursos específicos, informações específicas da mesa lira, mas a minha mesa lira, no meu consultório, eu utilizo ela é o set. Isso, ela faz parte do set musicoterapeuta. Certo. Eu vou te perguntar, então, já que a gente entrou nesse âmbito, eu acho que a gente podia fazer aí não é uma live, aí é um Zoom com os musicoterapeutas que estão usando mesa lira. Eu acho que seria muito já legal. Tem uma por aqui de Porto Seguro. Eu topo. Depois. Acabando a minha lista infinita, eu topo. Vamos, porque assim, vamos continuar. Vou continuar, porque eu acho que esse resgate de história não pode parar. Já para mim, na minha cabeça, já virou uma outra coisa, assim, já virou um trabalho que eu vou formatar depois. E obrigada por estar nele. Agradeço muito. Vem cá, eu acho que ninguém melhor em São Paulo e diante desse povo todo do Brasil para explicar para todo mundo o que é interativa e receptiva e depois falar um pouquinho da sua receptiva. Então, interativa é quando o musicoterapeuta e o paciente estão tocando juntos. Nós vamos fazer a música juntos. Então, se a gente pensar na mesa lira, né? Mas, assim, a gente pode pensar na mesa lira como se fosse no caso, meu teclado que está ali, que eu vou tocar junto com a pessoa, ou violão, ou qualquer outro instrumento. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar a mesa lira como instrumento interativo, vamos tentar eu e o paciente, ou eu e o grupo que a gente está trabalhando, e vamos tocar juntos, né? Então, nós vamos fazer, o processo musical vai ser feito junto. Então, essa seria a interativa. E quando é receptiva, então, o musicoterapeuta vai propiciar um campo musical, um campo sonoro, e a pessoa, o participante, vai estar num contexto receptivo, lembrando que o contexto receptivo não é algo passivo, né? E que o musicoterapeuta tem muitas, digamos assim, formas de estar dentro desse campo receptivo, né? Então, ele pode estar junto desse campo receptivo na observação, ele pode estar junto na interação com a imagem, ele pode estar junto de várias maneiras, né? Que é o campo do GM, que é outra história. Isso. Que é uma outra coisa, né? Que é um outro campo.
Esse é um dos campos. Em relação à questão da imagem, por exemplo, como eu fiz semiótica, então, a semiótica, ela estuda como que um signo se transforma em outro. É típico da estrutura, né? Da estrutura da metodologia. Então, o quanto que um signo da visualidade tem de sonoridade. Qual é o signo que liga aquela visualidade para o som? Quando você olha para uma imagem, qual é o elemento que transforma, que dá para fazer... Não? Isso. Então, por exemplo, o gesto é um deles, né? Aí, por exemplo, figura e fundo é um outro, né? Então, são estruturas que são da visualidade, mas que têm conexões com as estruturas da sonoridade, e vice-versa. Né? E vice-versa. Então, por esse sistema, dá para fazer essas conexões. E como eu vim do erudito, e tipo assim, na semiótica tinha muita gente de cinema, eu me encantei por música de cinema, eu sempre gostei, né? Então, a passagem, música erudita, música de cinema era muito próximo, então, pertinho, né? Então, me encanta muito né, quando um compositor vai fazer uma música, ele está pensando numa imagem, né? Então, aí, sim, quando eu estudo música de cinema, então tem compositores que o diretor escreve e manda o roteiro, então ele, pelo roteiro, ele faz a música, ele compõe a música sem ver a cena. Tem compositores que fazem diferente, eles olham para a cena e compõem, né? Então são estruturas estéticas diferentes, mas, em geral, a música de cinema, por si só, ela tem estruturas muito próximas da imagem. Então, ela ajuda quando a gente vai fazer técnicas de receptividade. Tanto na música de cinema, como mais atualizado, mais recente, música de game, porque ali você tem toda a sinestesia. Então, esses dois campos, e tem estudos bastante avançados em relação à percepção, em relação à sinestesia com a música de game. Então, esses dois campos, eles têm esse diálogo, digamos assim. Muito bem. Vai dar um curso disso algum dia, Lilian? Não, primeiro tem que estudar muito. Tem que fazer Não, tem que estudar muito, tem que fazer... Não, é um universo gigantesco. Tem que estudar muito e agora tem que fazer regulamentação. Muita calma nessa hora. Regulamentação, vai lá. Quer falar um pouquinho, por favor? Todos os estados estão todos fazendo as suas ações. Estamos todos juntos. Todos os estados andando junto. Então, o que está acontecendo nesse estado? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Estamos todos juntos. Né? Eu estou muito feliz porque, assim, é um projeto, né? Mas que, assim, todos os estados estão andando juntos, né? Então, uma dinâmica, assim, muito importante, muito linda essa dinâmica, entende? Um estado ajudando o outro, está acontecendo isso aqui, olha, está acontecendo isso aqui, como é que a gente faz assim, né? A UBAN está conseguindo dar conta desses lugares, né? A gente está conseguindo, está acontecendo isso naquele estado, como é que a gente pode ajudar, né? Olha, o outro estado está precisando dessa ajuda. Então, a gente está conseguindo, mais ou menos, porque, assim, numa regulamentação, você tem o processo federativo, mas você tem os estados, né? E quem vai votar são os deputados que estão nos estados. E os estados, por causa dos municípios. Então, é toda uma rede, né? Então, assim, eu vou ser suspeita, eu sempre sou suspeita, mas tá lindo. Tá lindo, o processo tá lindo, muito lindo, né? Que essa articulação é muito delicado, né? É um trabalho extremamente delicado, né? Porque a gente tem que, às vezes a gente fala, não podemos avançar nisso, agora a gente pode, vamos tomar cuidado, né? É delicado esse processo, não é um processo que assim, vamos fazer, não é assim, é um processo delicado, é um processo de política, micropolítica, né? É um processo bem delicado, mas eu acho que nós estamos indo bem. Eu vou ser suspeita, mas eu acho que nós estamos indo muito bem. Eu acredito que sim, né? Eu vou te perguntar, só, assim, adivinha se não faltam só 10 minutos, né? Ah, sim. Sim. Básico, óbvio. Porque na hora que a gente quer falar mais, o negócio começa a ficar 10 minutos. Mas tudo bem, não tem problema. Você deu um curso de fases sonoras da criança. Isso.
Como foi isso? Porque a impressão que eu tive é que você conseguiu desbravar outro mato também, que você cavou ali e conseguiu chegar nas fases da criança. Isso. Tem este, né? Uhum, E assim, atualmente nós temos bastante, digamos assim, nós já temos mais estudos sobre isso, a publicação do uhum, estudo da Nídia, que acabou no Congresso agora da África, né? Então, assim, uhum. digamos, tem bastante estudos nesse contexto, né? É digamos, é uma área bastante importante. Todas as áreas são importantes, né? Essa palavra ficou difícil, mas assim, que nos ajuda muito, né, na questão do típico e do atípico e do diagnóstico diferencial, né? Porque Uhum, geralmente a criança ela começa a ter dificuldades em determinadas áreas e na música ela vai bem, né? Então, o que uhum. que tem ali, né? E geralmente acontece isso, olha, não vai bem não está indo mal na escola e na música ela vai bem. Então, o que que está acontecendo? Então, quanto mais a gente puder mapear este lugar, melhor a gente pode tanto ajudar essa criança, como nas dinâmicas multidisciplinar, também apresentar opções diferenciadas em relação a esse contexto, né? Então, Tá. eu acho que é uma área bem interessante, eu gosto muito. Mas eu gosto, então, eu gosto de pensar ela em termos Uhum. do desenvolvimento e em termos das relações sociais. Então, por isso, o ciclo completo, né? Porque, assim, muitas vezes aquela criança precisa de uma música de vô, e isso é o ciclo completo, né? Quando você traz uma criança, uma música do vô, né? Então, assim, tem todo o processo dela, mas tem todo os ciclos em volta, né? Uhum. Então, pensar o desenvolvimento, todo esse desenvolvimento que é cognitivo, que é motor, que é emocional, tudo nesse contexto, e ele dentro desses ciclos, que são os ciclos sociais, né? Então, esse também Certíssimo. é bem bonito. É isso aí. Bom, a gente fechou um ciclo maravilhoso aqui falando com a Aline. Nossa Senhora, hein? Desde quase ser presa lá no Marcelo Tupinambá para o curso continuar e você poder se formar, até aqui fazendo tudo isso que você está fazendo, e lá no Congresso fazendo a regulamentação da profissão. Agradeço por isso, aliás, que bom que a gente É todos consegue, né? nós, todos nós, todos nós, Vamos. todos E nós. exatamente. E agora a última pergunta básica, né? Que eu gosto de fazer para todo mundo. Qual é o mundo ideal da linha? De musicoterapia ou de mundo de tudo? Eu não penso muito nisso, não, mas é, assim, eu tô muito feliz com o processo de regulamentação, Aham. né? Então, assim, se você perguntar assim, ai, não tem esse mundo ideal, mesmo porque, né, as coisas acontecem e a gente tem que ir fazendo, não dá Aham. para, assim, muita coisa assim. Mas, assim, eu estou muito feliz com o processo de regulamentação, porque Uhum. nós estamos todos juntos. Entende? Então, assim, É a lindo. gente tinha. E nós estamos com uma musicoterapia brasileira, né? Isso, Sim. porque, assim, todos os estados. Então, acho que está faltando só dois. Mas, assim, mesmo que está faltando, tem aluno fazendo de Tem outro lá. estado. Tem lá. Isso. Aham. Mas, entende? Então, assim, isso é muito importante. A gente, eu acho que é a primeira vez nós vamos ter uma musicoterapia brasileira, né? E talvez por causa disso, né? Eu não podia fazer musicoterapia em São Paulo ou no Rio. Então eu tive que Aham. lutar ali. E assim, isso acontece hoje, né? Você tem estados que Uhum. tem pouco musicoterapeuta. Então eu compreendo aquela Uhum. dor ali, entendeu? Eu quero ajudar, eu quero que Uhum. aquele estado tenha muito musicoterapeuta, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito bom, porque mesmo que nós assim, é, é um momento que nós estamos todos juntos. Então, se você falar assim, isso é o mundo ideal? É, é. Com certeza é, mas não tem a menor dúvida, tá certo. Qual o recado que você tem 4 minutos? Qual o recado que você teria para deixar para os estudantes de agora ou alguma instrução, sei lá, o que você falaria?
para os estudantes, o que vocês escolheram é lindo. E quando vocês tiverem dúvidas, só olhar para os mais velhinhos que dá certo. Procura, veja tudo que aconteceu. Isso, só olhar para os mais velhinhos que dá certo. E para nós musicoterapeutas, eu estou muito agradecida pela minha geração, né? Pelos meus colegas que já lutaram, né? Eu contei um pouquinho de mim, mas se você pegar todos os musicoterapeutas da mesma época, todos lutaram, todos, nas universidades, nas federais, nas privadas, todos lutaram, né? Então, assim, minha gratidão é enorme por pertencer também a essa geração que todos eles lutaram, todos eles têm uma história, e se você for perguntar para cada um deles vai falar uma história, né? Então, assim, eu sou muito grata pelos musicoterapeutas que são meus colegas queridos, maravilhosos. Então, gratidão a todos. Para os alunos, sempre lembra que tem um velhinho que vai poder te ajudar enquanto musicoterapia. E para os que estão ali, gratidão por estarmos aqui. E para a Lívia, muito grata. E para Vivi, obrigada. Eu que tenho a agradecer vocês, gente. Obrigada por todo mundo, obrigada por essa acolhida, por vocês quererem colocar a história da musicoterapia aqui. E da arte-terapia e da educação musical, e tudo isso que a gente está vendo. Tá? Então, a você, minha eterna gratidão. Obrigada mesmo, você sabe disso. Vai ter mais live com você, mas deixa eu acabar com essa muita coisa ainda. A gente vai se ver. Depois a gente faz um Zoom Mesalira. Zoom Mesalira. Obrigada a todo mundo que está assistindo, gente. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.